a explicar a vocês os marcos na vida do Freud que foram significativos. E que marcos são esses? Os marcos na vida do Freud. Aí a gente está vendo o Freud, deixa eu mostrar aqui para vocês só, o Freud de 6 anos de idade até o último ano da vida dele. E esses marcos na vida do Freud, a gente começa a perceber que o Freud, com 8 anos de idade, que é essa primeira foto dele, ele já lia 6 idiomas. Então, ninguém que vai se constituir como alguém que marca a vida de todo mundo, com a terceira ferida narcísica, com a construção da informação que nós não somos dominados pelo ego, o ego não é senhor de si, mas quem é senhor de si é o inconsciente, não teria que ser já uma criança acima da média. O Freud nasce em 1856, no dia 6 de maio de 1856, na Morávia, hoje Tchecoslováquia. E o Freud, com 4 anos de idade, a família dele muda-se para Viena, onde ele ficou até o penúltimo ano da vida dele, em 1938, que ele morre em 1939 na Inglaterra, onde ele, por questões da Áustria lá, da questão do Holocausto, né, que todos os judeus estavam indo para as câmaras de gás morrer no Holocausto, tanto que as irmãs do Freud morreram no Holocausto. Só que ele, em 1860, ele muda para a Morávia, ele muda para Viena, porque os pais dele, a mãe dele tinha 24 anos e o pai 44, e estava vivendo uma crise financeira. Os pais do Freud, como Freud, são judeus. Então, durante a infância, ele foi um excelente aluno. Em 1873, ele começou a entrar na faculdade de medicina. Visto ser judeu naquela época, só podia fazer direito ou medicina. E ele foi influenciado demais pelos trabalhos de Darwin, Goethe, e com isso ele acabou decidindo cursar medicina. Em 1873 a 1881 foi o período que Freud fez a faculdade de medicina em Viena e permaneceu como estudante por 8 anos. Geralmente os médicos se formam no passo lá da época dele em 5 anos, hoje a gente já sabe que é 6, mais a especialização. Ele ficou 3 anos a mais que o habitual. No laboratório de fisiologia do Dr. Bruck, ele fez as primeiras experiências de anatomia, histologia e neurologia. Tem um texto do Freud que foi aberto em 1950, ele tem vários textos ainda por abrir, que chama 1895, ele escreveu em 1895 e foi aberto em 1950. Como naquela obra ali da Rodinesco, que está ali em cima, ó, essa obra aqui da Rodinesco, ela fala que tem vários textos do Freud ainda por abrir. O Freud começa, a gente pode separar a história da psicanálise em 3 etapas. A primeira etapa do Freud era o Freud neurologista, depois o Freud descobrindo as questões e o Freud no final da vida. Então a gente pode separar a psicanálise, que Freud é o pai da psicanálise, a gente pode o tempo todo ter a certeza, psicologia é uma coisa, psicanálise é outra. Eu vejo muitas pessoas falando que o Freud era psicólogo. Não, o Freud nunca foi psicólogo. O Freud era um médico com especialidade em neurologia e que criou uma nova forma de entender o sujeito. Mas ele, no primeiro momento da forma lá, que ele era médico, neurologista e também psiquiatra, ele foi para a neurologia, ele queria entender o que estava dentro da estrutura e ele não conseguiu, porque nós não tínhamos ainda os maquinários que hoje a gente tem, que aqui o Eric Kandel nesse livro de neurociência já conseguiu pelo mesmo estudo. Freud começa com a afasias e o Eric Kandel 2020 começa, 2020 ele ganha o prêmio Nobel em 2000. Eric Kandel ganha em 2000, tem 20 anos que ele ganhou, com o estudo da aplísia. São 2 moluscos onde poderia estudar a questão do cérebro. Em 1882, esse momento aqui a gente tem que entender que é um momento da história da vida do Freud. Em 1882, Freud recebe seu diploma de médico. E por questões financeiras, Freud é orientado a abandonar a carreira teórica e abrir uma clínica particular. Então ele trabalhou no primeiro momento como cirurgião, depois uma clínica geral, depois se tornou médico do principal hospital de Viena. E ele fez o curso de psiquiatria da época. Lembra que logo
nessa época do Freud, estava se estudando muito o Philippe Pinel, que desacorrentou as pessoas na França. Então, Philippe Pinel é o pai da psiquiatria moderna, e ele começou também a estudar psiquiatria. Em 1885, ele tinha se estabelecido como conferencista da Universidade de Viena. Então, ele já mostrava que ele gostava de passar para as pessoas aquilo que ele sabia. Em 1882, Freud conhece e se apaixona pela Marta, e eles se casam em 1886. Então, uma das coisas que Freud vê, que ele não poderia ser aquele cientista que ele queria ser e gastar a vida dele estudando, porque ele se apaixonou pela Marta e ele sentiu o desejo de casar. Mas ele, com isso, demora 4 anos para casar, desde o dia que conheceu a Marta. Ele se casa em 1886. E Freud teve 6 filhos com a Marta. Só que a filha que parece que é a filha que a gente mais conhece do Freud é a Ana O, que foi uma discípula dele e que foi analisada por ele. Tá aí uma questão que muitas pessoas perguntam, mas psicanalista pode analisar pessoas próximas desde que se forme aliança terapêutica. Eu tenho a Leila, que é minha amiga, a Leila, a médica, a doutora Leila Miguel, inclusive ela tá aqui no Instagram, sigam ela, doutora Leila Miguel é minha amiga e ela é minha paciente. Porque ela consegue ver em mim o respeito analítico. Por que muitas pessoas não conseguem ser analisadas por pessoas próximas? Que olha as patologias, olha as dificuldades, olha o sofrimento. E ela não. Ela consegue ver ela vê a pessoa e ela vê a psicanalista. E ela não faz esse contraponto. E aí o Freud, ele foi o psicanalista da filha dele, Ana Freud, aquela que continuou escrevendo os mecanismos de defesa. Porque Freud escreveu repressão, recalque, tanto que a gente recalca tudo no inconsciente. Todo o nosso material acontece no consciente, grava no pré-consciente e recalca no inconsciente. E a filha mais nova, Ana, além de ser secretária dele, enfermeira no final da vida dele, confidente, discípula e porta-voz do pai. Aí vocês devem estar falando, essa Ana devia ter um complexo de Édipo. Será? Ou será que é vocês que estão projetando? E ela também se tornou uma maravilhosa psicanalista. Vamos falar de alguns acontecimentos na vida do Freud que foram muito importantes para a construção da psicanálise. Quando Freud nasce, ele nasce numa família atípica, que o pai dele já tinha casado 2 vezes, estava no 3º casamento. Imagina, se para 2020 é atípico casar 3 vezes, imagina para 1855. E ele é constituído nessa família, que o pai do Freud tinha 40 anos a mais do que ele, 20 a mais do que a mãe, e o pai já trazia 2 casamentos anteriores, um filho já era casado, ele tinha 2 netinhos, e um filho solteiro que vem com ele morar com a mãe do Freud, que chamava. E um dos marcos na vida do Freud foi quando o pai dele morre em 1896. Foi o momento que revolucionou a vida do Freud. 1886, o Freud já era médico e já estava quase casado com a Amálie. 1886, ele casa com a Amálie. 1882, ele conhece a Amálie. Freud gastou 8 anos para fazer medicina. Porque ele era meio burrinho. Não, Freud com 8 anos de idade já lia 6 idiomas. Então, burrinhos são nós, que somos porcamente português. Foi o momento que revolucionou a vida dele. E a vida emocional do ser humano é madura quando ele vive em paz com os pais deles. Então isso foi a grande sacada do Freud. Entender que todo esse conteúdo que fica recalcado, que fica dentro do inconsciente nosso, e o nosso inconsciente, a gente não tem domínio dele, simplesmente vai categorizar o que nós vamos ser ao longo da vida. Porque na verdade a gente traz todo esse conteúdo da criança ferida dentro da gente. Então vamos ler de novo essa frase que vocês estão vendo aí no slide. A vida emocional do ser humano é madura quando ele vive em paz com seus pais. Sigmund Freud e a psicanálise. Sigmund Freud é a morte do pai. Então, quando o pai dele morre, em 23 de outubro de 1896, Freud tinha 40 anos. Fez com que ele voltasse para suas questões pessoais, que ele não estava muito preocupado. Freud, ele estava mais preocupado em se destacar na profissão dele. Mas quando o pai dele morre, a perda
dos pais é a perda do seu passado. Todas as vezes que a gente perde o pai, a gente perde o nosso passado. E foi isso que fez Freud voltar às questões que ele tinha dentro dele, recalcadas e mal resolvidas, que ele nem sabia que tinha. E ele teve várias voltas desses conteúdos nos seus sonhos, fazendo com que seus pensamentos que estavam voltados para alguma coisa, tivessem voltado para outras questões. E isso fez com que Freud, com 40 anos de idade, começasse a revolucionar o que ele estava estudando. Quando o pai dele morre, aos 40 anos, Freud começou a também perceber que ele tinha repetido a história do pai dele. Quando o pai dele morre, ele estava recém-casado com a Marta, que é a esposa dele. E ele não ganhava muito dinheiro para poder sustentar a nova esposa. E ele começou a ver o paralelo com a família dele, com o pai dele. O pai dele nunca se tornou um homem muito bem sucedido. Ele era um vendedor e sem muito talento. Aí o que Freud mais tarde fala? Mais tarde ele diria que a sua reação diante da morte do pai mostrava que essa era a perda mais significativa, mais decisiva na vida de um ser humano. É a perda que mais marca o ser humano. E ele começou a escrever, no ano que o pai dele morre, ele começa a ter muitos sonhos que voltam, e todos os sonhos que estão dentro da gente fala do nosso conteúdo, o nosso conteúdo recalcado, o nosso conteúdo inconsciente. O sonho é a entrada real para o psiquismo do sujeito. O sonho é a entrada real para tudo que está dentro da gente. O sonho, ele aparece deslocado, condensado, projetado e dramatizado. E Freud, quando começou a escrever o livro dele, Interpretação de Sonhos, em 1898, ele falou: eu vou deixar para lançar em 1900, que vai ser o livro mais lido nesse século. E ele se frustrou porque a primeira edição vendeu 600 exemplares. Hoje é um dos livros mais lidos, Interpretação de Sonhos. E a grande sacada do Freud, quando ele começou a escrever Interpretação dos Sonhos, era tirar os sonhos daquele poder xamânico, aquele poder místico, aquele poder de ser algo interpretativo. O sonho não é interpretativo. O sonho não é sonhei com dente, vai morrer alguém. Não. O sonho faz menção aos desejos recalcados. E ele foi escrevendo em 2 anos, e ele acabou em 1899, mas ele deixou para publicar na virada do século, para poder ser um marco realmente. Em 1920, um outro marco significativo na vida do Freud. Em 1920, ele, com a sua filha Ana Freud, e a única que segue os passos dele, ele começou a fazer a psicanálise ser mais respeitada. Ele e a Ana, essa é a Ana que tá aí. Vou mostrar para vocês também aqui, ó, pra quebrar o galho de vocês. Essa, ou voltou o slide. Essa é a Ana Freud. Então, aí um outro marco, lembra que eu tô dando os marcos significativos na vida do Freud. Em 1913, o seu netinho ali no colo dele, e ele com a filha dele, Sofia. Por mais que a Ana seja uma filha que seguiu os passos do Freud, o Freud tinha muito afeto pela Sofia. E aí ele tá com o colo, a filho da Sofia ali, e o filho da Sofia morre, e a Sofia morre com 27 anos. Foi uma das primeiras vezes que Freud chorou. Ele perde a Sofia e perde o filho, o netinho dele. Em 1885, esse é um outro marco na vida do Freud. Freud obtém, antes de casar com a Marta, ele obtém uma bolsa de estudo e vai para Paris estudar com Charcot. Charcot era um médico que estava hipnotizando as mulheres ditas que tinham histeria de conversões, e o Charcot percebia que na hipnose as mulheres saíam da questão da não andar, não falar, das histerias. Histerias não quer dizer piti, histeria quer dizer convergir no corpo aquelas questões emocionais. E ele começou a perceber que a hipnose, na hora que você tirava a pessoa do transe hipnótico, a pessoa voltava a sentir as mesmas coisas. Então o Charcot, ele imaginava que era possível aliviar os sintomas
das mulheres histéricas, que naquela época acreditava que só mulheres tinham histeria, através da hipnose, da sugestão hipnótica, porque hipnose é uma sugestão, não é psicanálise. Hipnose não tira ninguém de trauma nenhum, só sugestionando. Hipnose funciona como um estado de... Você vai ficar em estado de semiconsciência para você poder fazer algumas coisas. Mas essas hipnoses de palco, a pessoa está em estado de semiconsciência. E o Freud viu que não era através da hipnose que ele ia tratar. A palavra histeria vem de histeron, que quer dizer útero. Por isso que acreditava-se que só mulheres tinham a histeria de conversão. Hoje a gente já sabe que homens e mulheres têm histeria de conversão. Homens e mulheres não dão conta de alguma coisa, colocam no corpo, que é a neurose histérica, quando não dá conta de alguma coisa. E Freud percebeu que na histeria os pacientes exibem sintomas que são anatomicamente inviáveis. E como fazer com esses sintomas anatomicamente inviáveis na hora que você tira do transe hipnótico? Aí começa a psicanálise a nascer. A psicanálise começa a nascer quando ele percebeu que essa anestesia de luva, uma pessoa não terá sensibilidade à mão, mas terá sensações normais no pulso e no braço. Era um tipo de coisa que o Charcot fazia muito e hipnotizava a pessoa, e a pessoa com anestesia de luva, na hora que ela estava em hipnose, ela não ficava em anestesia de luva, mas na hora que tirasse do transe, ela voltava a ter. Então, ele percebeu que uma vez que os nervos têm recurso contínuo do ombro até a mão, não pode haver uma causa física para esse sintoma. Isso foi como Freud foi vendo o nascimento da psicanálise. Em 1884 até 1887, Freud faz pesquisa com a cocaína. Por pouco tempo, ele defende a cocaína. A gente tem que lembrar que em 1884 a 1887, a cocaína na época era igual a morfina hoje, que muitas pessoas faziam uso medicamentoso. Na época do Freud, a cocaína não era considerada uma droga ilícita que não paga imposto. A cocaína não tinha esse olhar que nós temos hoje. E o Freud não foi um cheirador de cocaína. Ele imaginava que aquilo era um remédio que hoje o Rivotril ocupa o espaço da cocaína. E se eu disser para vocês, eu e a doutora Leila vamos fazer um live, doutora Leila é médica, psicanalista, neurocientista, está fazendo uma pós-graduação em neurociência, e a gente vai fazer um live explicando os efeitos maléficos desse remédio, clonazepam, ou o nome de farmácia do laboratório, Rivotril. Hoje o Rivotril é a cocaína de 1884. Aí eu tenho esse livro aqui, do David Cohen, que ele explica todas essas questões. Se vocês têm interesse, compre esse livro aqui, ó. Vocês também, se vocês tiverem interesse, printa aí a tela e compra esse livro. Iago, vê se tem esse livro em PDF, por favor. Tá dando pra ver, Iago? Tá bom. Pode ver todos esses livros desse autor, se tiver, pode mandar pra mim. Tá, é David Cohen. Cohen assim, ó. Deixa eu botar aqui pra você ver, ó. Viu? Conseguiu? Vi sim. Então vocês, se vocês quiserem, ó, se não dá conta de fazer aqui, quando o vídeo for postado no feed do Instagram, do canal de YouTube, vocês tiram. Aqui ele explica, por pouco tempo ele defendeu. Depois ele tornou-se apreensivo em função das propriedades viciantes da cocaína. Então essa minissérie que tem no Netflix dá a entender que Freud era o cheirador de cocaína. Errado, coisa feia. E uma coisa que eu vejo, por que o Netflix fez essa minissérie com o nome de Sigmund Freud, a psicanálise? Porque vende. E só que o Freud que é apresentado lá no Netflix, nessa minissérie, é um Freud hipnólogo, e Freud não era hipnólogo, era um Freud cheirador de cocaína. O Freud chegou a mandar numa carta para Marta, que ele namorava ainda a Marta, um pouquinho de cocaína, mas vê bem, o Freud não tinha comprado a cocaína com traficante e estava mandando para a namorada dele uma droga que ele comprou com traficante. Isso ele tinha nos hospitais, igual tem a morfina. Eu tenho 2 médicos aqui na sala de aula e quando a dor é insuportável eles dão morfina e a pessoa começa a ter delírio e alucinações, os mesmos efeitos alucinógenos da cocaína. Outro marco, que aí eu já expliquei, me antecipei, mas a gente tem que lembrar, histeria não é piti. Porque a gente, no senso comum, a gente tem uma mania de falar, fulana é histérica, ela tá gritando, eu tenho isso aqui. O que é transtorno de personalidade
histriônica, que é a pessoa que dá esse show de histrionismo. Mas as palavras são muito parecidas, a gente acaba confundindo. Histeria vem do grego, que quer dizer histera, que quer dizer útero. Mais importante que Freud, ele descobriu que foi o gatilho que acionava a histeria, também tinha sua origem no aparelho psíquico. Essa origem no aparelho psíquico, que está aqui no cérebro, tudo nosso está aqui no cérebro, que está no cérebro reptiliano, no cérebro límbico, que fica no meio, e o cérebro evoluído do neocórtex. As histéricas foram perseguidas durante anos como bruxas. E muitas delas eram queimadas ou presas ou perseguidas como se tivesse possuída por algum demônio. E a gente sabe que elas, na verdade, eram pessoas que sofriam e que colocavam no corpo as suas questões da psique. Isso foi a grande sacada do Freud. Histeria, para o entendimento da época, era uma doença psíquica, cuja gênese requeria uma explicação do psiquismo. Gênese é nascimento. Então, na época, hoje a gente já sabe que neurose histérica, porque aí a gente já tem a psicanálise toda construída. A gente sabe que nós temos 3 formas de deslocar as nossas questões emocionais quando a gente não dá conta. A gente tem a questão da neurose histérica, quando você transforma seus sintomas emocionais em doenças, quer dizer, toda doença tem uma questão psíquica. Ou quando a gente transforma as nossas questões psíquicas em medos, então toda ansiedade, toda neurose fóbica são medos não estabelecidos, ou quando a gente transforma as nossas neuroses em compulsões. E foi isso que Freud foi falando. Charcot, considerando a competência de Freud, deu permissão para ele traduzir seus escritos para o alemão quando ele volta da França para Viena. Porque Freud, ele viu que não era através da hipnose, mas o Charcot deu a ele isso. Histeria para Freud, ele percebeu que esse gatilho que acionava a histeria também tinha origem na psique. E existiam memórias reprimidas e distorcidas, que a pessoa se transformava aquelas questões psíquicas dela em questões no corpo. E o grande avanço nesse ponto foi o desenvolvimento da noção de recalque, ligado às fases psicossexuais que estão no compêndio 7 da Imago. A obra da Imago, ela é assim, ó, ela é azulzinha. Essa é a obra da Imago. Ela é assim. Então, e essa é a obra da Companhia das Letras. Elas são assim, ela tem a capa mais dura. A Companhia das Letras tem 19 livros e da Imago tem 24. Eu, particularmente, acho que essas são as únicas que vocês podem ler, que vem direto do alemão para o português. Mas entre as duas eu gosto mais dessa, da Imago, que é mais... tem mais livros, mais detalhada, menos... Mas no fundo as duas são muito parecidas, que elas vieram do alemão direto para o português. Nesse momento que vocês estão começando a psicanálise, eu sugiro não ler nada do Freud por enquanto. Lê as apostilas, que tem muito recorte da obra do Freud. Porque se a gente começa a ler a obra do Freud, às vezes a gente começa a achar que a psicanálise é muito confusa. E a psicanálise não é confusa, a psicanálise é maravilhosa. Hoje vocês receberam a introdução à teoria psicanalítica. Vocês estão com a apostila com pequenos recortes. E o saber a gente vai aumentando, a gente vai aumentando. E é assim que o saber vai sendo instituído. Até que Freud publicasse o estudo sobre a histeria em 1895, a ideia é que havia uma parte inconsciente na mente humana atraía apenas filósofos e poetas. E nós estamos vivendo em 2020. E até hoje ainda a gente tem dificuldade de entender esse inconsciente. Quantas pessoas não entendem o inconsciente? Quantas pessoas não entendem que nós temos um inconsciente? Quantas pessoas falam, que recalque nada, não acredito na psicanálise. E quantas pessoas estão com 25 anos, 30 anos, 40 anos, já estão adoecendo por coisas que elas não deram conta. Lá na época do Freud, os histéricos tinham as recordações dolorosas e desprazerosas da natureza traumática. Acreditava que só as mulheres tinham esses sintomas. Quais eram os sintomas histéricos que estão até hoje?
algum órgão seu parar, a garganta não funcionar, convulsões, alucinações, perda de fala, de memória, sonambulismo, das sensações. Essas eram muito da época do Freud. E como que nasce a psicanálise? Enfim, como que nasce a psicanálise? O Freud foi na França, viu que não era pela hipnose. E como é que nasce a psicanálise? Como é que nasce a psicanálise? A psicanálise nasce quando o Freud volta da França e ele vai estudar, trabalhar com Brauer. E Brauer estava atendendo a Ana O. Vou mostrar aqui para vocês o primeiro caso clássico do Freud. Brauer, Ana O e o Freud. E do lado é meus aluninhos. E em 1895, com a cooperação do eminente médico Brauer, que Freud sempre gostou de estar próximo de pessoas melhores do que ele. Esse é o perfil das pessoas que vão alcançar alguma coisa. Estejam próximos de pessoas menos que vocês, mas estejam próximos também com pessoas maiores que vocês. Porque o maior te puxa e o menos você coopera. Tem gente que só dá conta de caminhar com pessoas menores do que eles. E a gente tem que caminhar, para a gente querer se sobrepujar, a gente tem que estar perto de pessoas que vão trazer algum benefício. Ok. Em 1885, com a cooperação do eminente médico Brauer, Freud explora a dinâmica da histeria e ele começa com a hipnose como recurso terapêutico, mas ele logo vê que não dá certo. E Freud abandona a hipnose e ele faz o quê? Aí a psicanálise começa a se constituir, a psicanálise começa a nascer. O Freud vira e fala, ok, vou abandonar a hipnose, e fala assim, agora então fala, porque a psicanálise ela nasce da fala, a livre associação das suas ideias através da fala. O falar cura. Mas é falar na fila do banco? É falar para sua amiga ficar 3 horas falando? É falar com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com seus filhos? Não. Falar terapeuticamente é falar com alguém que faz um papel de espelho, de folha em branco. O psicanalista ele tem que ter esse papel de folha em branco, de espelho, às vezes de cirurgião, certeiro. E ele vai ser aquele receptor através da livre associação de ideias, onde ele vai devolvendo para você perguntas, que é o método socrático, e você vai falando livremente, sem pensar. Por exemplo, na parte da manhã, na aula que a gente teve de manhã, esse falar livremente que aconteceu na parte da manhã, não tão livremente assim, né, porque eu não deixo falar tanto, que é aula, mas várias coisas foram surgindo na nossa mente, e várias coisas vão surgindo na nossa mente, e com isso a gente vai fazendo a livre associação de ideias e a gente vai tendo pensamento livre para poder mover tudo. Rafaela, tem tudo na apostila. Tá, eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Você gosta de copiar mesmo assim, né? Tá, não tem problema não. Mas tem tudo. Eu só fiz Ctrl+C, Ctrl+V da apostila. Então, esse livre associação de ideias, de falar livremente, ele começou a perceber que as pessoas se tornavam mais saradas psiquicamente, mais do que o poder hipnótico que ele abandonou. 1885. 1895, quando ele volta lá do Chacor, da França, que ele volta para Viena, ele abandonou. Ele falou, à medida que as pessoas vão falando, elas vão colocando para fora a dor. E aí Freud, em 1896, já existia o nome psicanálise, mas era com outro teor. E ele usa pela primeira vez o termo psicanálise para descrever o método que ele estava começando. E ele usa pela primeira vez, e ele fala, é a cura pela fala. Uns pacientes antes, lembra que Freud era médico psiquiatra, uns pacientes antes, ele queria que as pessoas perdessem esses traumas, mas ele não tinha ainda essa teoria da estrutura topográfica e da teoria estrutural da teoria topográfica. Tanto que a teoria topográfica ele conclui a escrita em 1914. A teoria estrutural ele conclui a escrita em 1923. É muito fácil hoje contar a história do Freud, mas ele estava ali, vivendo e descobrindo e escrevendo. E Freud, o objeto de estudo do Freud era ele. Freud era extremamente provocativo, ele colocava ele como objeto de estudo. A psicanálise nasce como metapsicologia. Por que é metapsicologia? Então a psicanálise é psicologia. Não, é porque ela não tinha capacidade de experimentos para medir. Hoje, com a neurociência,
já se tornou ciência. A psicanálise já se tornou ciência, porque os equipamentos já colocam ela no patamar de ciência. Então ela salta de algo empírico, e ele não queria também que a psicanálise fosse aceita só no meio judaico, que ele era judeu. Por isso que muitas vezes ele quis se associar com Jung, católico. Jung faz esse conjunto 13 anos, e Jung segue a vida dele como psicólogo analítico. Jung não é psicanalista, completamente diferente do Freud. E ele, quando usa pela primeira vez o termo, então a gente pode instituir o nascimento da psicanálise como esse que a gente já conhece em 1896. E vocês lembram que em 1896 ele perde o pai dele, então um marco significativo da vida dele. Em 1897, através da morte do pai dele, ele começa o seu processo de autoanálise. Lembra que Freud se correspondia demais com os amigos dele. Seria o WhatsApp da época, ele se correspondia, seria o e-mail da época, ou seria as cartas que ele usava. E esse processo analítico, ele escrevia nas cartas, os amigos dele médicos devolviam para ele, e ele começou a ver que o nome disso era autoanálise. Todas as palavras que começam com auto é você com você mesmo. Hoje, a gente não precisa mais fazer autoanálise, porque a gente já tem vários psicanalistas formados nesse percurso que é a psicanálise. Porque a psicanálise não é um curso, a psicanálise é um percurso. O psicanalista não vai formar quando tiver um diploma. O psicanalista não tem um histórico para mandar. O psicanalista não tem prova para fazer. Ah, mas você falou que no seu curso tem uma monografia que faz. Para você fixar mais os conceitos, para você estudar. Tem que estudar. O psicanalista estuda muito. A constituição do psicanalista é um tripé. Deixa eu pegar um tripézinho pequeno que eu tenho ali e vou mostrar para vocês. A psicanálise é esse tripé aqui, ó. Onde aqui em cima está uma pessoa mais experiente, no caso tia Cássia aqui, que está dando aula para vocês. Tem essa parte teórica que a gente tem que estudar desde o início, que começa a estudar para sempre. Tem essa parte que é o processo analítico. Você tem que estar no processo analítico. Freud não fez o processo analítico porque ele, em 1896, fala pela primeira vez o que quer dizer psicanálise. E depois, sim, você tem que ter seus pacientes pilotos. Mas você não vai além do que você foi na sua análise. Você, nos seus pacientes, você só dá conta de ir até onde você foi. Imagina uma pessoa que nunca fez análise. E esse é o tripé que constitui a psicanálise. E você depois vai ter que ter sempre supervisão para os seus pacientes pilotos. É óbvio que a amostragem de casos que você vai atendendo, quanto mais você atende, mais você vai sabendo atender. Quanto mais se atende, mais você tem que fazer análise. Quando que você vai parar de fazer análise? Nunca. Quando você vai parar de estudar? Nunca. Quando você vai parar de se resolver? Nunca. Cada vez você tem que ir mergulhando mais no seu inconsciente, que é atemporal. Ele aconteceu lá no passado, mas ele se manifesta aqui. Como que ele se manifesta? Por todas essas teorias que Freud falou. A Psicopatologia da Vida Diária é um livro que está cheio de atos, falhas de linguagem, erros de comunicação, lapsos de memória, os xistes, que são aquelas formas do inconsciente aparecer. Outra forma do inconsciente aparecer, através dos sonhos. Outra forma do consciente aparecer, através dos seus mecanismos de defesas indesejáveis. Como é que aparece o seu inconsciente? Então o inconsciente, ele não está lá no passado, ele é atemporal, ele é sem lógica, ele é movido pelo princípio do prazer, ele dá vontade, faz, ele realiza no sonho. Ah, mas por que eu não lembro o sonho, gente? Eu não sonho. Só não sonha quem tem psicose. Todas as pessoas sonham, todas as pessoas sonham. Só quem tem psicose que não sonha. A gente não dá conta de lembrar o sonho, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem tanto recalque, se lembrar os sonhos. A dica que eu dou para vocês e para vocês, vai lá no canal de YouTube, meu canal de YouTube, Cássia Rodrigues, assista uma aula que está quase com 1 milhão de visualizações, interpretações de sonhos. E aí vocês vão entender o que é isso. Quando ele publica, em 1900, o livro, ele se frustrou. Em 1886, então, 1896, ele cria o termo psicanálise, ele estuda medicina em Viena, ele se especializa em psiquiatria e neurologia, e seus estudos pioneiros foram sobre o inconsciente humano, e ele quebra a terceira ferida narcísica.
a primeira ferida narcísica. São coisas que vocês têm que ter de pronto na memória. Eu já falei de manhã, eu sei, mas vou repetir só para vocês lembrarem. A primeira ferida narcísica é quando Galileu fala que a Terra não era o centro do universo. A segunda ferida narcísica é quando Darwin fala que a gente vem de outras espécies de seres humanos, mas outras espécies menos evoluídas. A frase do homem que se adapta a mudanças não é do Freud, não é do Darwin, ela é do Leonel Magestan, tá? Eu já publiquei aqui no meu feed do Instagram. E a terceira ferida narcísica, quando fala, o Freud fala, você tá achando que você domina você. Então, beleza, é o homem que é o centro de tudo. Nananina não. Quem é o centro de tudo é o inconsciente que está dentro de você, homem. O estudo, o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente do homem. O objeto de estudo da psicologia é o homem. Então, essa é a grande diferença entre psicologia e psicanálise. E você, já me segue no canal de YouTube? Ó, plaquinha de 100 mil inscritos. Tô esperando você lá para me seguir, para eu ganhar a plaquinha dourada de 1 milhão de inscritos. Estamos quase com 200 mil, ainda tá faltando 800 mil pessoas. Chama aí a galera. Chama a galera, vai mandando esse vídeo para todo mundo. Vai aí no aviãozinho. Momento jabá, momento jabá. Vai aí no aviãozinho, manda esse vídeo para todo mundo que você acha que tem que ver. Manda aí. Coopera comigo, a gente está com algumas pessoas assistindo essa live e manda para todo mundo, momento jabá. O que eu já falei várias vezes, gente? Eu tô dando aula, gente. Tem gente ali fechado com Cássia, eu não sou candidata a presidente, gente. Tem que ser fechado com outra pessoa. Não posso falar que eu tô dando aula, eles não podem saber que eu sou fechado com outra pessoa. E ele inicia... 1914, demos um salto. 1914 foi quando Freud publica lembra que os compêndios dele agora estão todos bonitinhos, mas não eram livros isolados. Em 1914 ele publica que os sintomas dos pacientes histéricos baseiam em cenas do passado e com isso causa grandes traumas que foram esquecidos. E a terapêutica da psicanálise se baseia exatamente nisso, de lembrar e de reproduzir esses estados através da análise, sem hipnose. Ele estava passando por aquilo que mais tarde chamaria o retorno do recalcado, quando o pai dele morre e ele começa a escrever sobre sonhos. Os sentimentos recalcados que tinha pelo pai, sentimentos como rivalidades, ciúmes, ambição, ressentimento, voltaram sob a forma de remorso, vergonha, impotência e inibição. Com isso, ele viu que, na verdade, teria que começar a explicar o complexo de Édipo. Porque o menino, ele tem aquele enamoramento que não é sexual, é um enamoramento emocional com a mãe. E a menina tem aquele enamoramento com o pai. Toda menina tem uma coisinha com o pai e todo menino tem uma coisinha com a mãe. Foi aí que ele escreveu sobre a triangulação do Édipo. E essa triangulação do Édipo, ele também começou a escrever as fases psicossexuais, onde ele fala da fase oral, a fase anal, a fase fálica, o complexo de Édipo, a fase da latência e finalmente para entrar na fase genital, onde o prazer não é mais voltado para si, o prazer já é voltado para o outro. Depois a gente tem um outro psicanalista, o Abraham, que ele abre essas fases. Inclusive a aula que o doutor Alexandre vai dar segunda, que vocês têm que fazer, eu e o doutor Alexandre vamos explicar essas fases psicossexuais segunda-feira. E dia 3 a gente vai falar das pessoas abusivas, tipo Flor de Lis, assim, modelo Flor de Lis. Então, a gente vai conversar, o Abraham, ele começa a explicar, porque o Freud morre em 38, Freud não deu para continuar. Minha tese de doutorado, eu estou estudando muito o Abraham, que ele fala da fase oral 1 e oral 2. Oral 1 é quando você tem suga, oral 2 é morder. Anal 1 e anal 2, retentiva e expulsativa. E ele começa a abrir as fases, fálica genital e fálica uretal. Quem explicou isso foi o Abraham, que nós, ao longo do curso aqui de psicanálise, nesses 40 meses que nós vamos estudar, nós temos essas fases. Outro marco na vida do Freud. Freud escreveu extensivamente, sua obra completa compõe-se de 24 volumes, que inclui os aspectos da prática clínica e ensaios em monografia, especialmente por questões religiosas e culturais. Lembra,
Todo psicanalista, ele tem que ser, primeiro, psicanalista para estudar no Instituto Cássia Rodrigues, ele tem que ter previamente uma graduação de 3 anos e meio. Eu não aceito psicanalista que não tem uma graduação de 3 anos e meio. Eu não aceito pessoas com 2º grau, eu não aceito pessoas com curso de tecnólogo, que é 2 anos. Eu só aceito graduação com 3 anos e meio. Porque ele tem que ter uma visão muito grande de cultura, de sociologia, de filosofia. E tem que ter... mas eu estudo um monte, só tenho 2º grau. Vai fazer sua graduação, depois vem estudar comigo. Nós precisamos ter essas questões. Nós precisamos ter isso. 1933 foi um ano muito difícil para o Freud. Ele vivia em Viena e ele já estava vivendo a Segunda Guerra. Freud teve 2 filhos que foram para a Primeira Guerra, em 1814 a 18. Aí, em 1933, os nazistas queimaram pilha e pilha e pilhas e pilhas de livros do Freud. Aí ele fala, se eu tivesse nascido na época da Inquisição, não eram os meus livros que eles estavam queimando, seriam eu. Em 1938, a Áustria foi ocupada pelos alemães e Freud teve que imigrar para Londres. Tem um livro aqui que eu acho muito interessante, que vale a pena também a leitura. Não são livros obrigatórios, mas esse aqui, ó, também do David Cohen. Iago, vê também se acha esse em PDF. A Fuga de Freud. Tá bom, Cássia. Esse livro aqui, ó, que faz, no desenrolar do julgamento, sofrendo muitos adiamentos, a promotoria deixou escapar um fato crucial no outono de 1945. E aí vai contando. A Fuga de Freud, David Cohen relata os 2 últimos anos da vida de Freud, o pai da psicanálise, quando esse tentava conciliar sem amor por Viena, com risco de permanecer na cidade, a saga por trás da assinatura vista a saída de Freud e a sua fuga para Londres, e o episódio que foi responsável pela negociação da família de Freud, saía salvo e foi para Londres, e ele morre um ano depois, ele morre em Londres. Esse livro é muito interessante também. Todos 2 do mesmo autor, que aí fala da fuga de Freud. Na verdade, fuga não, porque ele foi exilado. Ele foi exilado na Inglaterra, e onde ele morre, esse museu em 3D que todo mundo já viu, é lá do museu na Inglaterra. Muitos afirmam que essa ênfase no masculino e na figura do pai marca toda a abordagem do Freud. Ele se sentiu completamente desorientado, até culpado, na época que o pai dele morreu. Outros acontecimentos que vocês têm que gravar essas datas, tá? Em 1896 ele começa a autoanálise. Em 1896 ele fala livre associação de ideias, você falar... E aí as pessoas estão deitadas naquele divã dele, que é o set terapêutico, que todo mundo já viu a foto do divã de Freud com o tapete jogado em cima, e ele sentado aqui, o divã aqui. Hoje usa-se a figura do divã? Não, só os psicanalistas muito ortodoxos. E eu não sou psicanalista ortodoxa, eu sou uma psicanalista freudiano, Bion, eu sigo muito Bion, porque tem 7 correntes, tem 7 formas de ver a psicanálise. Deixa eu falar para vocês aqui já, porque talvez não lembre a 7, vou falar aqui uma coisa que... As 7 correntes. Inclusive o psicólogo Caio Snezen vai dar essa aula agora em outubro, vai falar dessas 7 correntes. As 7 correntes, tem uma figurinha aqui, ó, que eu vou mandar para vocês depois. E essa figura aqui, ó. Vou falar dessas 7 correntes, as 7 escolas. A freudiana, Melanie Klein, Heitz, Weizsäcker, Bion, Winnicott e Jacques Lacan. Porque a gente pensa que a psicanálise é só Freud e Lacan. Não, a psicanálise tem essas 7 correntes. E tem uma aula aqui no módulo de psicanálise que a gente explica essas 7 correntes. Eu não me simpatizo muito com a corrente do Lacan, porque eu acho que o Lacan veio e deu uma bagunçada, gerou tanto que Lacan usa a palavra cartel. Cartel da economia é você fechar naquele gueto. Eu acho que a psicanálise não tem que ser fechada naquele gueto das pessoas que ficam estudando o seminário 1, 2, 3, não. Eu acho que a psicanálise, ela tem que ser algo mais passada para todo mundo. E foi por isso que Freud não fechou a psicanálise na medicina.
Freud falou que era aberta a qualquer pessoa. E hoje nós estamos vivendo uma realidade que a gente já vive há muito tempo. Vê, eu tenho 25 anos que eu estou nessa seara. O Jorge Forbes não é psicólogo, o Násio não é psicólogo, o Zirman não é psicólogo. Eu sou psicóloga. Deixa eu botar para carregar aqui o computador que está desligando já, rapidinho. Eu sou psicóloga, mas vários psicanalistas não são psicólogos. E a psicologia quer pegar a psicanálise para ela. Mas como? A psicanálise não é um curso acadêmico, a psicanálise não é um curso de graduação. Para você ser psicanalista, você é obrigado a ter o processo de análise, você é obrigado a ter os pacientes, você é obrigado a ter a supervisão, porque não existe psicanálise sem análise. Não existe você ser para as pessoas aquilo que você ainda não construiu em você. Então a gente tem um movimento que fica o tempo todo tentando pegar a psicanálise para poder colocar na psicologia. Esse movimento eu já vejo há 200 anos. Então, os grandes psicanalistas não são psicólogos. Como pegar a psicanálise e botar dentro da psicologia? Um outro fator, o livro que ele lança em 1900, Interpretação do Sonho. Em 1914, quando ele escreve sobre a teoria da estrutura psíquica. Teoria da estrutura psíquica. E em 1923, quando ele escreve sobre a teoria da topografia. Mentira, eu estou errando. Em 1914, ele escreve sobre a teoria topográfica, de topói, do lugar. Em 1923, ele escreve sobre a teoria estrutural, de uma estrutura. Mas, na verdade, as duas estão imbricadas. Uma não funciona diferente da outra. Em 1923 a 39, Freud começa a desenvolver o câncer de palato. E ele passa por 33 cirurgias para deter a doença que se espalhava. Tanto que só tem uma gravação da voz de Freud. E eu mandei para vocês, eu mandei o pessoal que me ajuda, a Débora, mandar para vocês essa gravação, a única gravação da voz de Freud. Que Freud era de escrever, Freud não era de falar. E ele tinha dores contínuas, submeteu-se a 33 cirurgias para deter o avanço da doença. E ele sobrevive a 23 anos de câncer de palato. Palato é o céu da boca. O sucesso de Freud pode ter... E aí vocês devem estar falando, então o Freud, ele tinha uma neurose histérica. O Freud, ele tinha uma questão de colocar no corpo os sintomas dele. Claro, ser psicólogo, psicanalista também a gente. É óbvio que a gente sente tristeza, sente dores. Só que a diferença, será que alguma outra pessoa sobreviveria a 23 anos de câncer de palato? Nós estamos falando de 1923. Nós não estamos falando de 2020, que a medicina já deu um salto muito grande. Então, ele mesmo sendo um homem que transformava as questões psíquicas dele em sintomas físicos, ele conseguiu viver 23 anos, passando por 33 cirurgias. E sabe qual o remédio que ele usava? Morfina, para aplacar a dor que ele sentia. E o sucesso da teoria do Freud pode ser julgado não só pelo interesse e debate sobre os aspectos da teoria psicanalítica, mas principalmente por suas ideias de se tornarem parte da cultura ocidental. Em 1938, ele migra para a Inglaterra. Em 1939, ele morre vítima de câncer de boca e de mandíbula. Essa era a Sociedade das Quartas-Feiras, onde o Ernest Jones permaneceu fiel a ele por muito tempo. Vamos tentar entender uma coisa, todas as pessoas que são muito grandes, vai gerando muita inveja em quem está perto. Que as pessoas não conseguem entender que ele era o cara. Quem era o cara? Freud. E vai gerando. Todos os grandes líderes, eles são solitários, e todos os grandes líderes vão fazendo inimigos pelo caminho. Porque as pessoas se aproximam muito com o intuito de, vou lá aprender com ele, aprender tudo, depois eu lanço a minha coisa. E ele era muito mais maduro que a galera que se envolvia com ele. Tanto que a psicanálise, ela acontece antes da psicologia. Por mais que Wundt estava lá estudando a psicologia, descobrindo o estruturalismo, que deu a base à teoria comportamental, que hoje é a teoria comportamental cognitiva, desses 100 anos depois, Freud estava lá, construindo a psicanálise. E o Freud levou a psicanálise primeiro junto com Jung, porque ele não queria que a psicanálise fosse conhecida só no meio dos judeus. Por isso que ele começou com esse discípulo dele, que era 13 anos mais novo do que ele. E, na verdade,
E o Jung não suportou ver o Freud maior do que ele e se afastou dele. Esses são os caras que ficavam com ele. O Ernest Jones, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui não precisa comprar, não, que tem biografias melhores. Esse é o Ernest Jones, que escreveu a biografia autorizada do Freud. Depois a gente tem o Peter Gay, que escreveu também. E essa última, que é a da Elizabeth Rodinesco, que ela lançou em 2016. Iago, vê se esse livro tem em PDF, fazendo favor. Elizabeth Rodinesco. Tá bom, Cássio. Qual é o nome dele que eu posso Sigmund Freud, na sua época e em nosso tempo. Essa é a última obra que conta a vida do Freud. Olha como ela colocou o nome. Sigmund Freud, na sua época e nosso tempo. Vocês aqui, se fosse para comprar um livro, para vocês se apaixonarem pelo Freud, porque não dá para ser psicanalista se não for apaixonado pelo Freud, eu sugiro esse, que a linguagem está melhor do que a do Peter Gay. Eu sugiro esse, que são as pessoas que escreveram sobre a vida do Freud. Eles não escreveram sobre a teoria do Freud, eles escreveram sobre isso que eu estou falando hoje, sobre os marcos da vida do Freud. Hoje eu estou dando uma sinopse. Então nós temos o Freud, Otto Rank, Karl Arbran, que é o que eu falei que abre as fases psicossexuais. Esse nunca brigou com Freud. O Max Eichen, Ernest Jones, Ferenczi, Hans Sachs. Esses são os que ficaram. Peter Gay é nesse livro aqui, ó. Peter Gay é nesse livro aqui, ó. Não vou pegar não, porque ele é muito grosso. Estão vendo aquele ali, ó? Lá em cima, ai, lá em cima, grossão. Para vocês aqui é esse que está do lado da Elizabeth Rodinesco ali. Peter Gay escreveu um dia. Essas eram as reuniões que aconteceram em 1922. Freud disse mais de uma vez que podia lidar com seus inimigos. O que inquietava eram os seus amigos. Amigos, né? Peter Gay no livro Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. Mais marcos na vida do Freud. Fica mais fácil se enfocarmos, se trouxermos enfoque a psicanálise como uma árvore. A árvore da psicanálise. Muitas pessoas ainda hoje, depois de 118 anos da descoberta da psicanálise, perguntam: que linha você segue dentro da psicanálise? A ciência psicanalítica não tem só uma linha a ser seguida. A ciência da psicanálise é como se fosse assim, Freud, o tronco. O tronco dessa árvore é Freud, o criador da psicanálise. E o tronco também tem as suas técnicas modernas que desenvolvemos em nossa sociedade para que o tratamento da psicanálise possa ser efetuado de uma forma mais completa e dinâmica. Em um tempo menor, com menos incômodo. E tem uma matéria que a gente estuda, e é a matéria que eu estou fazendo nos grupos de terapia, que é psicoterapias breves com abordagem psicanalítica. Todo grupo de psicanálise eu uso a psicoterapias breves com abordagem psicanalíticas, onde você não pode mais ficar 10 anos fazendo análise com a pessoa, atendendo a pessoa todos os dias, igual o Freud atendia. E o Freud falou isso, vai chegar um dia que vai ter que ter um encurtamento nos atendimentos. E os galhos são os chamados psicanalistas dessa nova geração pós-Freud. Porque logo depois de Freud teve a segunda geração. E nós já estamos em outras gerações. Aí, a partir desses grandes troncos, foram se formando preciosos galhos que trouxeram acréscimo à descoberta de Freud, como Melanie Klein, Jacques Lacan, Anna Freud, Winfried Bion, Donald Winnicott, que são as... Deixa eu só tirar uma foto disso aqui. Deixa eu tirar uma foto. Ó, quem tá aí é Cris, Rafaela, Andresa e o marido da Érica, que eu esqueci o nome, Maximiliano. Então vê se faz uma cara bonita, hein, gente? Vocês estão aí, hein? Tenta ficar lindo. Eu tô vendo vocês 4. Essa é a sociedade das quartas-feiras. Deixa eu fazer um videozinho aqui, rapidinho. Um vídeo no vídeo! Segura aí, gente. A pessoa é demais, gente.
Estamos aqui na aula de sábado e esse marco na vida do Freud, eu vou falar aqui desses encontros que Freud fazia às quartas-feiras. E quem são essas pessoas dos encontros? A gente tem o Freud, o Otto Rank, o Carl Abraham, aquele que fala das fases psicossexuais, oral 1, oral 2, anal 1, anal 2, fálico, genital, uretal, o Max, o Ernest Jones, que escreveu sobre a biografia autorizada do Freud, o Ferenczi e o... Gente, não estou lendo o outro. Hans Sachs. Aí o que Freud fala que o Peter Gay fala em 92? Freud disse que mais de uma vez que podia lidar com seus inimigos. O que inquietava eram os seus amigos. E a gente tem que considerar a psicanálise como uma árvore. Lembrando que fica mais fácil se enforcar, se gerarmos isso. A psicanálise é uma árvore, e essa árvore ela foi se dividindo, onde Freud é o tronco, e hoje nós já estamos nessa nova geração, que é uma nova geração que nós temos esses psicanalistas. Lembre que a psicanálise tem 7 correntes. Uma das correntes é da Melanie Klein, Jacques Lacan, a Ana Freud está na linha do Freud. O Bion é uma outra corrente, o Winnicott, são 7 correntes. E com isso nós vamos fazendo a psicanálise, a principal colaboração do trabalho psicanalítico a partir da vida intrauterina, pois o feto faz registros emocionais chamados de arcaico, que estarão funcionando e influenciando a vida psíquica. E a dor mais profunda do ser humano é a dor quando ele sai da barriga da mãe para a barriga do mundo. Eu estou estudando lá na Argentina, na minha tese de doutorado, eu quero fazer meu agradecimento a Davi Moldavsky e a discípula dele, doutora Susana Sneidemann, que ela tem me explicado muito, com muita propriedade, sobre essa fase libido intrassomática, que fala da fase intrauterina até os 40 dias de vida. Eu não tenho propriedade ainda para falar para vocês, eu só estou estudando, mas é algo que tem me feito apaixonar muito. A fase intrauterina, e uma questão que a gente sabe, todas as doenças que são autoimunes, elas fazem menção à fase intrauterina. E hoje nós estamos na 3ª geração, que é Dave Zirman, Miriam Sisden, Mary Clem Snell, Cássia Rodrigues, está na 3ª geração. Então eu já sou dessa 3ª geração. E a psicanálise continua sendo escrita por nós, por as meninas. Deixa eu mostrar aqui quem tá todo mundo vai passar. Aí agora, Larissa, Davi, Olene, alguém que tá de lado ali, que não tá olhando para o lado, que eu não sei quem é, que eu peguei no flagra. E aí, aqui, a Silvia, o Davi, o Fábio. Aí eu tô vendo aqui, as pessoas que estão aí, os últimos do Moicanos. Então, nós somos aqueles que vão continuar escrevendo a psicanálise. Então, fecha aí, por favor, o Iago. Pode voltar eles aí, beleza. Fecha isso aí também, Iago. Tira isso aí. O que é isso aí? Tá. Deixa eu maximizar aqui rapidinho. Aí. Deixa eu mostrar pra vocês quem tá aqui na minha aula, ó, gente. Dá tchau aí que vocês estão aparecendo aqui. Todo mundo tá vendo o celular? Olha eu. Ai, que turma feliz, gente. Tia Cássia também é felicidade. Aqui, tá acabando ali o live. Deixa eu me despedir deles aqui. Gente, 1 hora aqui, hein? 30 segundos para acabar. Obrigada. Beijo no coração. Gravamos uma parte da aula de introdução à teoria psicanalítica. Você já é aluna do Instituto Cássia Rodrigues. Tá faltando o quê? Últimas vagas da turma 23 e 24, 100% online. Mensalidade R$500. E você pode se tornar um aspirante em psicanálise. Vem, 2799-505-1960. Beijo no coração. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.